Amados, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma tardinha de muita chuva, quero fazer essa última mensagem, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança, de ânimo, para esse ano que se inicia daqui a algumas horas, se assim Deus permitir. Como brincando com os irmãos no último culto, eu disse para alguns que iríamos nos ver, iríamos estar juntos de um jeito ou de outro, né? Ou se Jesus voltasse, se Jesus não voltasse, iríamos estar juntos. Mas o que eu quero compartilhar aqui não é sobre a volta de Cristo, mas sim sobre a iminência de um novo ano. O texto que eu vou utilizar aqui está lá em Deuteronômio, capítulo 31, um texto conhecido de todos nós, que vou dar sequência agora para essa mensagem, esse compartilhar. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, você, irmão, irmã querida, que tem nos acompanhado, temos caminhado juntos no mesmo corpo do Senhor, a sua igreja, a nossa igreja, podemos dizer assim, de todos nós. Que essa palavra então fale ao seu coração, te anime, te encoraje para o ano que se evidencia daqui a algumas horas. Eu vou orar e a gente então vai para essa mensagem. Querido Deus e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, teu favor imerecido, teu amor por cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos dando da tua fé, do teu amor, para que na iminência de um novo ano, a nossa gratidão, a nossa devoção, consagração a Ti, aumente mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar o que vier. Coisas novas, boas ou ruins, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Livra-nos do mal, livra-nos de pecar contra Ti, dá-nos a coragem, o ânimo de confiar, de crer em Ti sempre. Oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos aqui fazendo essa gravação que será disponibilizada então para os irmãos logo mais à noite. Uma palavra então de ânimo, de coragem, uma palavra que nós vamos tirar do texto de Deuteronômio, capítulo 31, do verso 1 até o verso 8. Eu faço a leitura agora. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. Lembra lá, ele tinha pecado, era para ele falar com a rocha. Ele deu uma cajadada na rocha. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sehon e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais,
nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Que o Senhor aqui possa então nos abençoar nessa devocional, nesse compartilhar nessa mensagem. Aqui nós temos também uma passagem paralela no livro de Josué, capítulo 15. É um contexto aqui do livro de Deuteronômio, no capítulo 31. Moisés, então, já de idade avançada, 120 anos, iria logo morrer. Ele, então, diante do povo, este prestes a entrar na terra prometida, o povo, então, precisava de uma última palavra do seu profeta. E ele, então, os exorta, os encoraja a tomar a terra e a enfrentar os vários desafios que teriam pela frente. Com esse breve contexto, tentando aplicar para nós aqui, amados, uma proposição para essa mensagem. Que em 2021 continuaremos sendo fortes e corajosos, vivendo sem medo pelo amor e pela graça de Deus, sabendo que em Cristo Jesus nunca estaremos desamparados. Essa é a promessa que nós temos e que devemos assim aplicar e desfrutar. Eu quero ver aqui três exortações de encorajamento, de ânimo para enfrentarmos 2021. Aqui fala o texto: ser forte e corajoso, né? Ser forte e corajoso. Essas palavras são repetidas pelo menos 6 vezes a Josué e 2 vezes a Salomão, né? Olhando a Bíblia, o Velho Testamento. Sabemos que para o povo de Israel ter força e coragem, esses eram requisitos indispensáveis para que eles tomassem a terra de Canaã, a terra prometida. Mesmo sendo minoria, deveriam estar preparados para enfrentar os numerosos e fortes inimigos que existiam naquela terra. Ser fortes e corajosos traduzia então a confiança que eles deveriam ter em Deus, dando o máximo de si, né? Crendo que no Senhor teriam a vitória. Ser forte e corajosos não era um ato de autoconfiança, simplesmente, mas um ato de fé no Deus da aliança. Também não significava apenas empunharem uma lança, uma espada, nem serem imprudentes em atos de bravura, né, contra o exército inimigo, mas ouvirem e obedecerem às instruções do Senhor dos Exércitos. Sim, é isso que eles deveriam fazer. Trazendo para nós já a lição, nós não sabemos o que vamos enfrentar em 2021, né? Sabemos o que enfrentamos, né, em 2020. Um ano nada fácil para ninguém, um ano de muitos desafios, um ano também que nós tivemos a graça de ver a boa mão do Senhor sobre nós, também não nos desamparando, sempre presente
em nossas vidas, nos tirando muitas vezes o medo, né? E assim o Senhor foi conosco. Mas o que vai ser 2021, devemos continuar sendo fortes, corajosos no Senhor, né? Para vencer aí dificuldades ou não, inimigos ou não, que certamente podem existir em 2021, o novo ano que está para surgir. Amém? Que assim o Senhor nos agracie e nos fortaleça. O texto também diz para Josué e para Moisés, falando ao povo, não ter medo, nem se acovardar. É o que diz lá, verso 6. Deus, ele sabia que o povo, então, iria enfrentar esses perigos na terra de Canaã, perigos iminentes, né? Lá existia guerreiros, gigantes, cidades fortalecidas e exércitos poderosos. Seria natural que o povo de Deus, saindo do Egito, escravo, né, quase que ali no Egito, sem fazer guerra, sem saber o que era a guerra, durante 400 anos, escravo, quase metade desse tempo, Deus então estava chamando a atenção para que eles confiassem nele, confiassem no Senhor, né? Que apesar de enfrentarem então um povo hostil e poderoso, eles deveriam confiar no Senhor dos exércitos, né? Talvez todas as vezes aí que o povo de Israel teve medo, todas as vezes que o povo se acovardou, todas as vezes que o povo desobedeceu o Senhor diante de perigos, diante de inimigos, a situação não foi favorável, né? Eles perderam a bênção, primeiro de obedecer e a bênção da consequente vitória. E eles estavam aprendendo isso, né? Um exemplo bíblico apenas sobre o medo, né, diante de um desafio feito pelos filisteus, povo inimigo de Israel, viria a ser mais tarde povo inimigo de Israel, já na época de Davi, de Saul. Todo o exército de Israel, que era comandado por Saul, temeu o desafiante, né, o gigante Golias. Mas um rapazinho só, não teve medo, né? Ele enfrentou o gigante em nome do Senhor Deus de Israel. E a história nós sabemos, a história de Davi e Golias, onde o Senhor dá a vitória a ele, né? Esse homem que nunca demonstrou medo ou covardia, né? Tido como o homem segundo o coração de Deus. Amados, o medo que devemos ter é o medo de pecarmos contra Deus, né? Colocá-lo em segundo plano em 2021, o medo de não adorá-lo, não servi-lo, não amá-lo como devemos. Nós não devemos ter medo de nada, a não ser de errar os alvos que o Senhor nos propôs e capacitou a acertar. Mais um ano, o Senhor nos exorta a não ter medo, né? Nem nos acovardar diante dos desafios que enfrentaremos nesse ano que daqui a pouco vai começar. Tivemos com certeza muitos medos no ano 2020 e vamos ter também muitos medos em 2021, natural dos seres humanos pecadores, mas que o nosso medo não nos domine, né? Aliás, o amor de Deus lança fora todo o medo. E quem então ama a Deus, obedece a Deus, o Senhor Jesus Cristo, esse enfrenta a vida, enfrenta os desafios e com coragem ele enfrenta anos
outras épocas, tempos desfavoráveis que possam vislumbrar na nossa frente. Então é isso. E o terceiro e último ponto que nós gostaríamos de tirar aqui também, lá no verso 6, não te desampararei, diz o Senhor. O Senhor não nos desampara. Né? Esse verbo ali, ele é colocado num tempo que nunca vai acontecer esse desamparo. Né? O Senhor nos manda ser fortes, corajosos, nos manda não ter medo, não nos acovardar, porque Ele é sempre conosco, Ele não nos desampara nunca. O Senhor prometeu ao seu povo que nunca iria os deixar, os desamparar. Essa era uma promessa que o Senhor nunca descumpriu. Ela é uma promessa que o Senhor nunca descumpriu. Mesmo em tempos de disciplina, né, pela infidelidade do povo, Deus permanecia fiel, não desamparando, não largando, não deixando, não abandonando o povo. Às vezes, algumas passagens que possamos ler da palavra de Deus, parece que Deus largou, deixou. Não, mesmo esse ato é um ato não de desamparo. Isso ele pode fazer conosco também. Alguns irmãos em situações desfavoráveis, contínuas, podem até achar, Deus me largou, ele se esqueceu de mim. Não creia, nunca pense assim, senão você vai estar pecando gravemente contra Deus. Com os seus, Deus nunca tem o ato, a ação de desamparar. Sempre o Senhor é conosco. Assim foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, assim foi com Moisés e o povo no deserto, assim com Josué. E em toda a história bíblica, toda a história da igreja e até hoje, né, a sua fidelidade, graça e o amparo do Senhor foram conosco todo esse ano de 2020. Pense bem, pense bem. Ele nos alimentou com a sua palavra, livrando-nos do mal, muitas vezes de nós mesmos, né? Supriu todas as nossas necessidades, ele nos ensinou a confiar mais nele, a buscá-lo, a adorá-lo, a amá-lo mais ainda. Isso tudo são provas do não desamparo do Senhor por nós. Isaías, capítulo 41, verso muito citado por nós esse ano, né? Deus, pela boca do profeta, ele conforta e consola o seu povo lá no exílio, dizendo que sempre seria com eles, né? Também Isaías 54, depois do exílio, Deus mais uma vez consola e conforta o seu povo, prometendo-lhe ser fiel à sua aliança. Né? Assim também disse Jesus aos seus discípulos, lá em João 14, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Né? Também em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma questão aqui, é costume de muitos na passagem de ano desejar aí um feliz ano novo, né? Esse desejo, apesar de sincero, ele muitas vezes vem cunhado com a perspectiva humana, mundana, né? De prosperidade, de só acontecer coisas boas, né? Esse ano vai ser melhor, eu ouvi dizer... esse ano 2020 vamos mandar para o universo, para o espaço, né? Não quero nem lembrar. Não é bem assim, né? Até existe as músicas aí mundana, né? Tradicional, cantada, né?
dizendo adeus para o ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como se isso fosse o máximo, como se fosse isso tudo que a gente precisava. Sem problemas, né? Sem frustrações, sem desafios, sem inimigos, sem doença. Não é bem assim a vida, não é verdade? Não é bem. Mas se faltar dinheiro no bolso, né? Se a saúde não for boa, né? Se não tiver condições favoráveis, tudo isso não vai e não pode abalar a nossa fé, né? Usando aí as palavras do profeta Abacuque, né? Abacuque capítulo 3, verso 18 e 19, a partir do verso 17, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto em Deus, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que esperança essa palavra nos dá. Irmãos, temos sempre a certeza de que mesmo que venhamos a passar pelo pior, né? O ano 2021 pode ser pior que 2020. Né? Eu já até ouvi alguém falando assim, Deus me livre, pastor. Mas eu também gostaria que não fosse, mas e se for? Se for, o Senhor vai estar conosco. Ele sempre estará conosco. Ele é fiel a despeito de circunstâncias. Ele é fiel a despeito das nossas infidelidades. No ano 2020 e daqui para a eternidade, temos a certeza de que o Senhor nunca nos desamparará. Amém? E aí então, só repetindo, diante do novo ano que se aproxima, vamos o quê? Vamos fazer o quê? Ser fortes e corajosos. Sempre fazendo nossa lição de casa, né? Nos fortalecer e santificando na palavra, né? Amando e servindo o Senhor por meio da sua igreja. Né? Diante do novo ano que se aproxima, não vamos ter o quê? Ter medo, nem nos acovardar. Existirão provações, sim, desafios e tentações todo ano. Vamos enfrentar cada uma delas, cada um deles na força daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Daí temos motivos para não nos acovardar, pois é Ele quem luta por nós. Amém? Em 2021, vamos confiar no Senhor que nunca nos desampara. Ele que nos deu a maior prova de amor quando desamparados e mortos em nossos pecados. Ele veio até nós e nos resgatou das trevas, nos resgatou das mãos do inimigo, nos perdoou os pecados, nos fez novas criaturas, nos fez seus filhos. É Ele a quem devemos louvar e adorar em 2021, assim como fizemos em 2020 e até os tempos eternos. Amém? Ao Senhor, aquele que nos ajuda, aquele que nos encoraja, aquele que está conosco sempre.
aquele que nos ama com amor eterno. Todo louvor, toda honra, toda glória em 2021 e até nos encontrarmos pela eternidade com Ele. Amém? Deus abençoe você, Deus possa assim abençoar também toda a sua família, você, irmão, irmã querido, jovens, adolescentes, as crianças, que possamos estar sempre juntos, confiantes, na mesma fé, no mesmo Deus, a mesma palavra, nas mesmas promessas. Um grande abraço, um abençoado 2021, porque 2020, apesar dele, também foi uma bênção, porque o Senhor esteve conosco sempre. Amém? Deus te abençoe.